Março de 2020, a pecuária do Brasil perdeu Amadeu José Duarte Lana, um dos ícones da produção sustentável nesse país e que virou modelo através da Fazenda Santa Helena e tudo o que ela faz e produz para todo mundo que quer ganhar dinheiro com a atividade do campo. E o seu Amadeu se foi deixando um legado extraordinário, não só para a família representada aqui pelo Dante Pazanese Lana, seu filho, mas também a todo mundo que vai continuar esse trabalho de alimentar o mundo graças à seleção para a produção de proteína vermelha ou a uma lavoura de precisão bem feita e com ótimos resultados econômicos. Mas isso tudo é uma história que a gente rende agora como um tributo e eu vou convidar o Dante a ver esse resumo do que foi a passagem de um pioneiro aqui nessa região de Bom Sucesso no interior do Paraná, Dante Pazanese, um dos grandes cardiologistas que o mundo respeita até hoje, até o seu Amadeu Duarte Lana. E você daqui a pouquinho vai saber como é que foi essa transição. Dá uma olhada nesse resumo. Foi em 1944 que o médico Dr. Dante Pazanese chegou a esta localidade no lombo de um burro e acompanhado de adeptos da sua paixão pela terra e a missão de abrir os campos onde instalou a Fazenda Santa Helena. Trocou o café por outras lavouras e o gado, mas tinha de dividir essa aptidão com a sua atividade principal de cardiologista, especialidade que ele introduziu no Brasil e para o mundo. Homem que fundou um instituto que virou autarquia do governo para atendimento à população com todos os recursos técnicos que se tornaram modelo universal de tratamento do coração. Tamanha responsabilidade o colocou mais distante da fazenda, mas sua única filha, Helena, tratou de dar sequência nisso. Também filha de uma das 3 primeiras advogadas formadas na São Francisco, em São Paulo. Quando casou com Amadeu Duarte Lana, transformou o marido antropólogo em genro do Dr. Dante Pazanese, que confiou a ele a condução do negócio. Amadeu absorveu tudo o que aprendeu com o professor Dobzhansky, um dos grandes geneticistas do século passado. Começou em 1965 um projeto de melhoramento genético que partiu de investimentos em animais dos melhores criatórios entre os pioneiros do Nelore da época. E foi aí que se criou a marca DP, que vem de uma paixão imensa dele por animais e se transforma numa sigla referência nacional e mundial em Nelore e quarto de milha. Bom, e agora eu quero saber do Dante que isso tudo não era apenas uma paixão. Todas as gerações da sua família, chegando em você, tem essa cátedra, paixão, mas essa busca constante por resultado, né, Dante? Como é que foi essa transição? Meu avô foi um pioneiro da cardiologia, mas foi um pioneiro também na agricultura. Então ele pegou 7 dias de jipe para chegar aqui, comprar essa área em 1944 e com grande pioneirismo desenvolveu o norte do Paraná com o café. E o meu pai, que era professor universitário, então também como meu avô era um apaixonado pela pesquisa, pelo conhecimento, meu avô o chama para trabalhar e quando o chama ele fala, olha, eu quero trabalhar, mas eu não quero só produzir carne, leite ou fazer agricultura. Eu quero fazer um projeto. E esse projeto envolve genética. E ele já era algo que ele gostava muito. Então meu pai inicia em 65, desde o início, já estudando muito a ideia do melhoramento genético. Ainda estava fresquinho aquele Nelore trazido pelo seu Torres, pelos Celso, pelos pioneiros da importação e bem trabalhados e bem escolhidos pelo Dico, que era outro amigo de vocês, exatamente, da família, né? Eu lembro que o papai e o Dico se davam maravilhosamente bem. Então sempre ia lá, não, vou conversar com o Dico. Às vezes eu falava do Torres, mas era o Dico, não era o dono, era o Dico. E ele ia para lá com uma alegria muito grande, escolhia as novilhas, escolhia os animais. E daí foi nascendo o Nelore DP, né, aos poucos. Ele sempre foi muito ousado, sempre foi muito adepto ao uso de tecnologias para abreviar o alcance dos resultados que ele queria. Como é que foi a adoção dessas tecnologias? Como é que foi essa evolução?
65 começa o programa, 66 vem a primeira progênie, mas já no começo de 70 nós já estamos fazendo inseminação artificial, que era algo muito novo, né? Na década de 80 nós já iniciamos os intra-rebanhos, já fazemos prova de avaliação de touros, inclusive trouxemos genética desses grandes touros provados do IZ. Década de 90, eu fui para os Estados Unidos e a gente começa a ver o modelo animal, o desenvolvimento do modelo animal, que era o cálculo das DEPs, né? E já entramos para o programa da NCP. Década seguinte, começamos a fazer a genômica. Nessa década também eu pude publicar os 2 primeiros trabalhos com Nelore de eficiência de conversão alimentar e lançar essa variável de consumo alimentar residual para o Nelore, né? E com uma característica, meu pai, além de pesquisador, ele tinha uma coisa mais do homem do campo e era a paixão pelo indivíduo, tanto no mundo do gado quanto do quarto de milha DP, né? Aí é que tá, eu queria falar isso. Essa mesma filosofia foi aplicada nessa, porque a paixão dele começou com o cavalo. Em 73 começa o quarto de milha. E aí, de 73 a 90, 91, o que ele tinha feito em 65 com o Nelore, garimpando as novilhas do Celso Garcia, do Torres, que lhe interessavam, ele foi garimpar éguas quarto de milha de trabalho, ligado à pecuária, ligado à produção, ligado à apartação, rédeas, laço. Em 2 anos ele trouxe, acho que um grupo de éguas que mudou o quarto de milha para sempre no Brasil. No Nelore, ele deixou de praticar essa referência da pista que dava para a produção da carne, para a produção de proteína vermelha. A preocupação dele era essa. Nós resolvemos focar exclusivamente no produtor de carne. Quem é o indivíduo que tem lá suas 200 vacas, suas 1.000 vacas, 10.000 vacas e que vai produzir bezerro de qualidade e que tem que pagar suas contas com gado. Então nós saímos das pistas muito cedo. Na época que todo mundo estava entrando, nós estávamos saindo e focando unicamente numa competição que é uma competição por números do tipo área de olho de lombo, acabamento, realmente peso, precocidade sexual. Conseguiu? E eu acho que a gente chegou hoje nos números, óbvio que são as pessoas que usam que tem que avaliar, mas que, pensando o que meu pai diria hoje, falou assim, vamos olhar mais para frente, porque dá para melhorar. E esse legado permaneça para sempre com você, as próximas gerações e todos aqueles que comungam da marca DP. Está aqui dado o recado, rendido o tributo a Amadeu José Duarte Lana.